E realmente o cara é foda, que é o Wendel Carvalho. Ele é um modelo físico, ele é um modelo de empresário, ele tem uma esposa maravilhosa, a esposa dele. Ele é um modelo. Só que o Wendel Carvalho fez um vídeo essa semana desprezando os Red Pill. E dizendo que aquilo que eles... Vamos dar o contexto? Quem é esse cara? Ele ficou conhecido como Calvo do Campari. Por que é Calvo do Campari? E quem é esse cara? O que acontece? Ele é uma figura que ficou muito conhecida, tá? E ele, não é que ele encabeçou, mas ele virou aquele estereotipado, que todo mundo olhava e, isso é o Red Pill. Entendi. O Red Pill, ele começa mesmo há 20 anos atrás. Só que era como se fosse nos bastidores, mais ligado ao submundo, e um movimento mais masculinista no silêncio, onde eles ficavam chorando as pitangas, o fato das mulheres estarem levando vantagem sobre os homens. Isso. Até que chega um cara chamado Rollo Tomassi, que em 2013 ele lança um livro, que é o National Male, que é Homem Racional. E ele pauta toda a filosofia, o conhecimento do Red Pill embasado de forma sobre a psicologia biológica e sobre como os relacionamentos devem ser em relação à biologia. E eles, então, entram em surto, em êxtase, e ele vira praticamente um semideus, com algo muito importante aí. O Rollo Tomassi, ele não é um sociólogo, ele não é um biólogo, ele não é um epistemólogo, ele não é porra nenhuma, ele não tem formação acadêmica, ele não é um cientista. Ele é um cara que havia tido apenas 4 relacionamentos, um cara frustrado. Inclusive, se vocês tiverem uma fotografia dele aí para mostrar fisicamente como ele é, Rollo Tomassi. Aí continua, Paquito. Isso, vocês vão ver agora, ele está no auge da sua beleza. Obviamente, eu já vi fotos mais antigas dele que com certeza as mulheres não olhariam para ele. Um cara extremamente frustrado e que ele deu algumas regras de como os relacionamentos deveriam ser e como é o perfil de mulheres ao qual os homens não deveriam se envolver. E ali, claramente, a gente vê um cara que é misógino e que é machista. O Rollo Tomassi. Parece que tem um cara de banda, não parece? Isso. Mas ele tá lindo aí, de verdade, tá? O que ele diz? Parece vários outros caras. O que ele coloca nesses livros aí? São 4 livros, tá? Mas a base dele é o seguinte: biologicamente as mulheres estão fadadas a se degradarem após os 26 anos. Porque, afinal de contas, os óvulos... Ser humano, né? Nasceu já vai passando o tempo, você já... cada Amiga, dia... Tem que lembrar disso, gente. Já começa a contagem regressiva. Eu nasci em 70, eu já tô bem Isso. degradado. Isto. Mas ele diz que as mulheres começam a se degradar depois dos 26 anos por causa da quantidade de óvulos que nós temos. E que a gente perde nosso valor como mulher. Já os homens, eles têm a tendência a irem ganhando mais valor com o passar do tempo e aos 40 anos eles podem atingir o auge. Ou seja, ele incentiva os outros homens a sempre procurarem mulheres mais novas e a desprezarem aquelas mulheres que têm mais idade. Eles chamam de valor sexual de mercado. Você ia falar isso? É super respeitoso, inclusive. Demais. Eu me sinto muito bem quando eu escuto isso. E o Red Pill provavelmente vem do Matrix, né? Daquela cena do... Vem, lá em 2000. Exatamente. De escolher a pílula vermelha, a pílula azul. A pílula vermelha, se não me engano, é a que ele acordava para a realidade e descobria que o mundo era uma simulação. Sim. E a pílula azul, ele continuaria nesse mundo de mentiras Eu acho que eles vão ficar muito tristes de saber agora que eles se baseiam no Matrix para dar o nome do movimento. E eu acho que eles não sabem que o Matrix foi inventado por 2 irmãs transgênero. Eu acho que isso ia dar um bug na cabeça deles. Porque são 2 mulheres trans que inventaram. É verdade. Que inventaram, que criaram. Wachowski. Exatamente. Sensacional. Agora, eu posso explicar o lance do Calvo do Campari, porque eu que dei o apelido, né? Sim. Foi de você que veio. Ela é o rosto que mesmo? começa a brincar com tudo isso. Então. Ela que deu origem à série, então vamos lá. E que fez a descoberta, a grande descoberta. Eu vou te falar, a gente aqui viu esse cara, alguns recortes dele, né? Sim. E era um cara de paletó, né, e tal, calvo e falando sobre relacionamento. E a gente não sabia que ele era o Calvo do Campari, até que todo mundo começou a chamar ele de Calvo do Campari. Porque tudo começou, eu já fazia muitos vídeos sobre ele, como eles, né, e pegando aquelas falas, né, a gente...
aquelas falas horrorosas que ele pede pra ser zoado, né? Tem alguma aí, Paquito? Se tiver, coloca aí pra gente. Se tiver a do Campari, é melhor ainda. Tem tem umas que a 3, menina 4 ofereceu do Campari. cerveja, Tem. né? Eu ainda acho que essa história nem existiu, mas tudo bem. Não, a menina apareceu, a menina. A menina? A menina apareceu, contou a história. Aquela menina é uma comediante que fez aquele vídeo zoando. Eu vi uma menina, aquilo ali é fique dela. Sério? Aquilo lá é zoeira dela. Essa aí eu vi. Pô, eu acreditei. Não, ela é comediante, ela fez um personagem. Eu também não a conheci, eu também acreditei. Continuou ou ele vai colocar? Ele vai procurando enquanto isso aí. E aí, quando eu descobri, através dos meus seguidores, que ele tinha participado de um reality show que chama O Crush Perfeito, no qual a intenção eram vários homens, acho que 5, né? 4 ou 5, disputarem o amor de uma mulher. E esta mulher, que é a Joelma, inclusive ficamos amigas, beijo Joelma, se estiver assistindo. Essa mulher era uma mulher, na época já, com 50 anos, 2 filhos, inclusive a sua filha já tinha 32. Eu digo já porque, ou seja, segundo as filosofias do Thiago, até a filha dela já era sem valor de mercado, né? Inclusive canta muito a filha dela. Eu conheci por causa disso e comecei a seguir ela, muita gente boa, ela canta, é muito massa. E aí eu trouxe, né, essa descoberta dessa incoerência e falei, gente, exposed do Calvo do Campari. E esse vídeo, tipo, no primeiro dia já bateu 1 milhão e todo mostrando mundo começou... esse reality. Mostrando esse reality, mostrando a Joelma maravilhosa. Contei que ela meteu um baita de um fora nele. Contei que, assim, com todos os outros caras, rolou uma química, foi super gostoso. Um papo rolava. E quando chegava no Calvo do Campari, era um negócio assim. E aí fiz uma live com a Joelma. Isso foi um dia antes das ligações do Calvo. Aí fiz uma live com a Joelma e na live eu perguntei, Joelma, conta pra gente, essa impressão que eu tive é real ou não? Realmente rolou uma química legal com os outros meninos e só com o Thiago? Ela falou, é real, realmente. E aí uma história que é muito legal, isso aí a gente tem que falar, porque a gente não pode perder a oportunidade de zoar. Todos os outros caras, em determinado ponto do programa, né, do encontro, que ela teve um encontro com cada um. E desses encontros ela ia escolher um para prosseguir, para talvez evoluir ou não para um relacionamento. Ela ia continuar conhecendo a pessoa. E aí todos os caras, em determinado ponto, no final, até no meio, né, o Thiago lembrou, o cara pegava e davam, né, metia um beijão, dava um apertão e rolava uma química gostosa e ela... Óbvio, tudo muito recíproco, não rolou nada ultrapassando limites de ninguém. E na hora do nosso Calvinho do Campari, foi uma cena assim, ó, os dois no carro, que ele foi procrastinando assim a tomada de uma atitude, com aquela coisa sempre sem graça. E aí ele pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, a gente dá um selinho. Se rolar, a gente evolui para um beijo, mas se não rolar... Aí ela... Ela deu por dó, foi aí ridícula foi tipo aquela uma cena. E é assim que o nosso homem alfa de atitude chega numa mulher. Pediu um selinho. Pediu um selinho, olha que coisa mais fofinha. Vanessa, gente. o que você acha disso daí? Eu achei muito sensacional quando a Bruna trouxe tudo isso, porque derrubou as principais 3 pilares deles, que é o seguinte, uma mulher não pode ter mais do que 30 anos. Ele é apaixonado, querendo conquistar uma de 50. Uma mulher não pode ser mãe solteira de jeito nenhum e um homem não deve nunca assumir o filho que é de um outro homem. Ela já tinha 2 filhos e uma mulher não pode ser rodada. Ela já era separada. Mais do que já tinha tido 2 relacionamentos, 2 casamentos. Então, ali começa a incongruência. E tem algo que quem é Red Pill precisa chegar, pelo amor de Deus, nessa reflexão. Olha só, não existe nenhum representante Red Pill que seja um modelo social de profissional de respeito, ou que tenha uma família maravilhosa, ou então que ele seja casado com uma mulher incrível, ou então que ele seja um cara intelectual, ou então que ele seja um cara que ele cuida muito do corpo dele. Não existem modelos de sucesso que levantem a mão e falem, eu sou Red Pill. Todos esses homens que são os representantes Red Pill, eles são o exato oposto disso. E a maior incongruência que houve, e foi inclusive essa semana, é o seguinte, é que o Red Pill, eles têm um semideus, tá?
aqui no Brasil. Que eles cultuam, eles adoram aquele cara. E realmente o cara é foda, que é o Wendel Carvalho. Ele é um modelo físico, ele é um modelo de empresário, ele tem uma esposa maravilhosa, a esposa dele. Ele é um modelo. Só que o Wendel Carvalho fez um vídeo essa semana desprezando os Red Pill. E dizendo que aquilo que eles são não devem agir daquela forma como as mulheres e que eles são os meninos mimados. Acabou o mundo do Acabou. Eles cultuavam, adoravam. E o cara que adora, que eles adoram, despreza? Qualquer pessoa de bom senso, esse é um bom argumento para ver se o chat ele consegue desmontar então isso. Sim. Se tem alguém, se eles citam alguém que assumidamente é Red Pill e que é bem sucedido nos setores da vida. Em algum setor da vida aí. Então, manda bala aí. E tem mais uma coisa que vocês não vão acreditar, inclusive. Vamos sim. Não, é porque assim, ó, é tanta incongruência. Eles têm, assim como eles têm o semideus, eles têm o pior de todos, que ninguém pode ser como ele. Porque aquele cara, ele é o exemplo de Blue Pill ao qual os homens não podem ser. É o exemplo ao contrário. O contrário. Adivinhem quem? Quem? Não, adivinhem. Não faço ideia. O nosso amado Paulo Musi. Para eles, o Paulo Musi é o Blue Pill, não tem valor. Ele é beta e um homem não pode se comportar como ele. Tu acredita? Tem beta e alfa. O pessoal tava chamando o Thiago de beta. Eles sempre me chamam de beta. Eles tentam me desqualificar de alguma forma. O beta seria o Blue Pill e o alfa seria o Red Pill. O Red Pill. Só que quando a gente olha, o Paulo Musi tem o físico que eles gostariam de ter, o intelecto que eles gostariam de ter, a grana que eles gostariam de ter, a esposa que eles gostariam de ter. Só de você falar assim, eu já tô apaixonado pelo Paulo Musi. O Musi vem aqui e a gente fala, como é possível, né? Como é possível? Sabe quando ele tira o tênis, pra vocês verem o chulé aqui. Tinha que ter alguma coisa. Não, brincadeira. E só terminando o negócio do calvo, porque sempre usam isso pra falar, então você tem algo contra calvos, né? Aí o pessoal... Eu vim até de boné. Não vou... Olha lá, ó, o Paquito já tá ficando calvo. O pessoal vem falar, né? Então eu faço questão de explicar, né, que não. A intenção do apelido Calvo do Campari foi pra mostrar mais uma incoerência. Porque é um cara, primeiro, cobrando que seja extremamente novinha e uma pessoa que já é calva. Ou seja, não é novinha. Mas cobram também um corpo perfeito também? E essa é a segunda coisa. Cobram meu Deus. Cobram que a mulher seja extremamente dentro do padrão e uma pessoa calva não é dentro do padrão. Ele é totalmente fora do padrão, né? Ele é um cara feio, ele é um cara com a testa enrugada, com a testa gigante. Enfim, ele considerado feio, né? Dentro dos parâmetros que eles mesmos criam, porque o padrão estético da sociedade, tanto de homens quanto de mulheres, é criado por homens, né? Quem julga mulheres e homens são os próprios homens, né? Então, foi pra mostrar mais essa incoerência. E você também não tem nada contra o Campari? Imagina! Eu não tenho nada. Inclusive, eles lançaram uma nota. Será que a gente pode falar? Vamos falar, gente. Nós estamos emocionadas. Não, você veio aí com a roupa de vermelho. Mas agora a gente vai contar uma coisa que ninguém sabe. A marca Campari nos procurou. Sério. Olha o plot twist aí. Sério. Essa vocês não esperavam, hein? Para sermos garota propaganda. Uma coisa que ainda tá... Sim, a agência deles procurou. Nós duas e a Lívia. Era pra ter saído uma ação no Dia da Mulher, que daí acabou não rolando, porque falou, porra, como a Central, alguma coisa é internacional e demorou pra ir voltar a informação. Mas assim, eles deixaram bem claro, queríamos que fossem vocês, pra gente deixar muito claro posicionamento. Que a gente é totalmente contra o discurso do Calvo do Campari. Eles não falaram Calvo do...